Oi, gente. Esse vídeo eu vou montar com vocês alguns personagens, tá? Para ajudar quem está iniciando e não tem muita prática com o EVA. Vou mostrar algumas técnicas de pintura e montar alguns personagens. Para iniciar, eu vou começar riscando o corpinho da minhoca. É um molde só para todos os personagens. Eu peguei o meu molde, passei para um papel cartão e tô riscando com um palito que tem a pontinha de ferro, tá? Que facilita aí na hora da gente riscar no EVA. Já risquei os moldes comuns dos personagens, que é o corpinho, a cabeça e o nariz. E agora eu vou fazer já as marcações do corpinho, que são essas linhas. Eu já faço no EVA antes de cortar. Moldes riscados, agora a gente vai recortar para fazer o sombreamento. Para sombrear o EVA, eu utilizo o giz pastel oleoso, esse aqui é da marca 6. E sempre que a gente for fazer o sombreamento, a gente vai sempre escolher um giz num tom mais escuro que o EVA. Eu escolhi esse tom bege aqui, então eu vou utilizar esse giz aqui, parece um mostarda, ele é um amarelinho mais queimado. Para sombrear, a gente vem passando o giz aqui em todo o contorno da peça. As linhas que eu já tinha feito com um palito, já vou pintando também. E para fazer o efeito esfumado, eu vou utilizar um retalho de EVA e vou passando aqui onde a gente pintou, tá? Vou passando em movimentos circulares para dar esse efeito esfumado. A gente vai fazer esse efeito em todas as peças. Depois de sombrear, eu venho com lápis de cor, esse daqui é o da Tris, o Mega Soft Color, e vou fazer as marcações dos personagens. A escolha do lápis de cor é igual a do giz, a gente vai escolher sempre um tom mais escuro. E as marcações que eu tinha feito com um palito, agora eu vou passando o lápis de cor. Com cuidado, vou passando várias vezes, não precisa utilizar a força, senão acaba rasgando o EVA. Corpinho todo marcado já, com lápis de cor. Agora eu vou mostrar como eu faço esse efeito de luz seca, tá? Que é esse esbranquiçado no corpinho. Eu vou utilizar a tinta PVA da Acrylex e o pincel Pituá. O pincel, ele já tá úmido, eu tirei o excesso da água, sujei um pouco de tinta e vou passando no corpinho da minhoca em movimentos circulares. Ele fica branco assim, mas depois que seca, o tom fica um pouquinho mais claro, não fica bem branco como vocês estão vendo no vídeo, não. No nariz, eu vou passar um pouquinho de blush na parte de cima, só para dar esse efeito mais coradinho. Vou aproveitar para passar o blush já no rostinho e fazer a boquinha. Para fazer a boca, eu já deixei o molde, o desenho, tá? Que no caso é a primeira minhoquinha, que é o bebê. Vocês vão cortar o molde com um estilete para fazer o desenho certinho. Quem tiver dificuldade de fazer sem o molde. Eu utilizei a caneta Cis Spiro preta, a ponta 07. Ela é ótima para o EVA. Vocês esperam aí uns 15, 20 segundos, ela já seca e não mancha. No nariz, eu vou fazer esse efeito estufadinho, que fica bem fofinho. Eu vou fazer na pranchinha de cabelo, mas vocês podem fazer no ferro também, numa sanduicheira, qualquer ferramenta que vocês tenham aí que esquente. Para colar, eu vou utilizar a cola T6000 da Tech Bond, ela demora um pouquinho mais para secar, mas pelo menos se a gente colocar no lugar errado, dá para ajeitar. E para fazer os olhinhos, eu vou utilizar meia pérola preta. Eu utilizei a meia pérola em todos os personagens. Primeiro eu posiciono para ficar na posição certa, para não ficar um olho em cima e outro embaixo. E depois eu utilizo a cola T6000 novamente para fazer a colagem. Para fazer os detalhes como os cílios, sobrancelha e o cabelinho, eu utilizei o lápis grafite.
O lacinho eu colei com a cola T6000 mesmo, mas eu não recomendo. Eu só utilizei essa porque minha pistola estava desligada. Personagem pronto. Agora a gente vai colar numa base de EVA branca para melhorar o acabamento. Eu usei a cola instantânea. Agora a gente vai cortar, deixando a borda do EVA branco aparente. Eu utilizei essa ferramenta que se chama estilete de precisão, mas vocês podem utilizar a tesoura também. Mas de qualquer forma eu vou deixar o link para vocês dessa ferramenta. Para fazer o ponto de luz na bochechinha, eu utilizei a tinta PVA branca e essa ferramenta que se chama pinta bolinhas. A gente tem que esperar secar um pouquinho para poder manusear. A parte de trás eu coloquei um retalho de EVA e utilizei palito de churrasco. E os outros personagens vai mudar só alguns detalhes, como o papai, por exemplo, que ele utiliza o óculos. Eu utilizo essa ferramenta que é a máquina de cortar EVA para fazer o óculos, mas eu coloquei o molde na apostila. E para quem já tem a máquina, eu deixei o link e o cupom de desconto da parceira. A vovó, eu utilizei outro modelinho de óculos, foi essa faquinha aqui, mas eu deixei o molde também na apostila. E nos outros personagens, eu também utilizei o lápis grafite para fazer os detalhes de bigode, barba e cabelos.